Resumo: o Subway Surf se tornou um jogo eletrônico que tem como objetivo a corrida sem fim, onde é necessário desviar de objetos. Se baseando nesse jogo, podemos utilizá-lo dentro das aulas de educação física, criando obstáculos para que os alunos possam interagir com a atividade. Ao desenvolver essa atividade, podemos observar que os alunos acabam explorando sua criatividade e no desenvolvimento das práticas de atletismo também, proporcionando bem-estar e qualidade de vida para cada aluno. Introdução. A escolha do jogo eletrônico Subway Surf como ferramenta pedagógica surge de uma análise com viés pedagógico sobre um jogo eletrônico já difundido entre as crianças e jovens, e consiste em um personagem em cima de um trem ultrapassando obstáculos, enquanto vai acumulando pontos. Nesta jornada, o personagem aparece correndo e ora precisa pular, se abaixar, desviar para a esquerda, desviar para a direita, manter-se no centro e até mesmo equilibrar-se. A adaptação deste jogo virtual para uma estratégia de prática pedagógica pode ser praticada tanto em sala de aula quanto nas quadras poliesportivas, onde obstáculos como mesas, cadeiras, cones, caminhos podem ser utilizados para testar e desenvolver as atividades pessoais e coletivas dos alunos. Como desafio, assim como existe no jogo, um cronômetro para calcular o tempo pode determinar o vencedor da partida. A pesquisa, com seu reflexo prático em aulas, busca desenvolver nos alunos o espírito competitivo, o equilíbrio, a agilidade, o reflexo, o salto, a corrida, o agachamento, o foco e a determinação. A tecnologia, ela traz de inúmeras formas um questionamento natural de como as interações virtuais podem contribuir para as práticas pedagógicas e o processo de aprendizagem dos alunos. Com o advento da tecnologia, a difusão de jogos virtuais praticados individualmente em plataformas online e também em celulares. Surge o questionamento de conhecer jogos eletrônicos e trazer para a realidade escolar, o que é praticado de forma estática e pouco proveitosa. Os jogos, eles são instrumentos para a mudança social, sendo o meio mais eficaz de aprendermos quais os processos de aprendizagem que funcionam para o plano de aula. Através dos jogos, é possível notar que o interesse é o mais expressivo em cada um dos alunos ou em equipes. Uma vez que se cria um objetivo comum ou coletivo de vencer o desafio proposto. Como resultado, o plano de aula pode mitigar o resultado negativo dos jogos por também premiar ou beneficiar conjuntos de equipe ou alunos, individualmente, propondo novos desafios, onde a capacidade específica pode contribuir para a satisfação de cada aluno. Hipótese. Como problemática já solucionada, a tradução do jogo virtual para a interação social e desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar indica uma melhor adesão dos alunos, visto que se trata da releitura de um jogo eletrônico bastante familiar e já difundido por eles. Uma vez que a atividade proposta desenvolve a agilidade, o reflexo, o espírito competitivo, o equilíbrio, a corrida, o agachamento, a pesquisa pode ser compreendida em seus resultados para além do ambiente escolar, uma vez que todas essas habilidades desenvolvidas como proposta educativa fazem parte do dia a dia de todos. O objetivo é compreender o papel dos jogos virtuais na vida dos alunos e traduzir em um específico para compor um plano de ensino. Entender e organizar o plano de aula de forma lúdica e desafiadora, aonde eles exploram e desenvolvem a criatividade, autonomia e habilidades motoras e cerebrais dos alunos. Organizar os métodos e elencar o arranjo
necessário para o pleno funcionamento da prática de ensino discutida, avaliando e destacando os benefícios da prática proposta. Bom, justificativa. O desenvolvimento desta pesquisa percorre sobre a ideia de que os jogos eletrônicos, assim como muitas outras atividades de lazer, podem ser adaptados de forma lúdica para a sala de aula, nas quais a busca de excitação é o principal atrativo e fonte de prazer. Essa ideia foi bem exemplificada pela situação descrita no começo desta investigação. Diversos autores apontam que os jogos eletrônicos podem desenvolver diversas habilidades e conhecimentos em seus jogadores, sendo utilizados como proposta educativa. Porém, seus conteúdos devem ser discutidos por meio de mediação dos professores nas escolas, tanto para seu uso como para uma educação ao lazer dos que o jogam, debatendo-os criticamente com seus estereótipos de gênero, sua violência explícita executada pelos jogadores e seus interesses comerciais neles vinculados. A tecnologia constitui um papel fundamental nos planos e diretrizes nacionais de educação. Assim como descrito, a televisão, o vídeo, o rádio e o computador já constituem papéis importantes como instrumentos pedagógicos auxiliares. No entanto, não devem substituir as relações de comunicação e interação direta e indireta entre alunos e educadores. Na educação física, percebe-se que os jogos eletrônicos e seus acessórios apresentam uma possibilidade singular de traduzir novas formas de interação e aprendizado com nossos corpos através das sensações e movimentações proporcionadas. Estas propostas podem auxiliar na observação dos jogos eletrônicos como um estudo específico e alternativo à elaboração de propostas educativas, que sejam compatíveis com as diretrizes educacionais. Metodologia. A escolha do tema dessa pesquisa se dá inicialmente pelo questionamento do papel atual da tecnologia na vida das crianças e jovens. O jogo é baseado em uma simulação de surfistas do transporte público em que o objetivo central do jogo é que os jogadores possibilitam o personagem principal da tela percorrendo a maior extensão possível dos trilhos dos trens numa zona urbana, desviando de obstáculos como vagões e locomotivas. Uma vez transposto pelos imprevistos e obstáculos, o personagem principal pode avançar por variados cenários urbanos e assim segue a percorrer nos trilhos do trem. Uma vez definida, essa releitura do jogo deve ser orientada em um espaço amplo, onde as dinâmicas não sejam impossibilitadas por limitações de espaço ou elementos físicos móveis. Assim, a quadra recreativa e poliesportiva pode ser o espaço ideal para o pleno desenvolvimento da atividade, contando com a participação de mais de um conjunto de dezenas de alunos. No presente estudo, o plano pedagógico proposto espera-se que os alunos tenham um desenvolvimento amplo da habilidade motora, redução da ansiedade, melhoria da atividade cerebral, estimulação da circulação sanguínea, do desenvolvimento social e pessoal, entre outras habilidades físicas e mentais. Os conceitos básicos seriam montar a pista, concluir a pista e passar algumas dicas de movimentos para que eles usassem. A pista, no caso, seria com objetos do dia a dia. No caso de uma escola, as carteiras, as cadeiras, às vezes as próprias escadas ou algum relevo que já esteja presente na escola. Temos também a execução da pista, onde você quer concluir o circuito que vai ser montado no menor tempo possível. Tudo bem? E a gente também quer que eles usem movimentos diferentes do dia a dia. Por exemplo, eles correm para lá e para cá, mas a gente quer, vai que um rolamento, talvez se arrastar, passar por baixo de um obstáculo, esse tipo de coisa. Os conceitos. A gente tomou como um exemplo as aulas de parkour. Por que as aulas de parkour?
porque elas se assemelham bastante à atividade que a gente queria passar. Por exemplo, tem também a pista de obstáculos, tem aqueles movimentos mais diferentes. Não tem um cronômetro, quer dizer, às vezes tem, mas não tem o guarda, que seria o aluno que está correndo atrás do outro. E por ele ter essa semelhança, a gente usou ela bastante como fundamento. No cenário atual, não é uma aula tão utilizada, tão praticada, porque ela requer bastante tempo de preparação. Você tem que pegar os alunos, ir para a quadra, pode até ser mesmo na sala, só que você tem que abrir o espaço, montar o circuito, então ela demanda um pouquinho mais de preparação, o que acaba fazendo dela um pouquinho mais demorada e difícil de aplicar, já que geralmente são de 50 a 60 minutos uma aula. E para os alunos, no começo pode ser meio chato para alguns deles. Por quê? Vai ser você tentando completar o circuito na frente de todo mundo. E como você não está acostumado a fazer aquilo, às vezes você se sente com vergonha, você não quer ficar na frente de todo mundo, vai que você erra, vai que acontece algo ruim, vai que o pessoal ri de você. Só que a gente está ali justamente para explicar os movimentos antes de qualquer coisa, a gente dá o exemplo, e depois de um tempo a pessoa já vai se acostumar e já vai achar divertido. Desafios e perspectivas. Como a gente já comentou, é uma aula que precisa de um tempo de preparação, e no começo pode acabar sendo um pouco incômodo para alguns alunos. Mas isso a gente vai arrumando com o tempo, após vários exemplos de alunos que não tenham tanto problema em ir na frente. Aí os outros alunos vão se habituar, podem começar a se acostumar. E é bom que é uma aula que pode ser praticada tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos, usando materiais improvisados. Digamos que você não está na sala de aula dessa vez, mas você pode levar cones, pode usar cordas, pode usar bambolês, talvez, é uma opção. O que deixa a aula bem flexível, bem variável, porque o mesmo circuito não vai se repetir, a menos que você queira. Resultados. Os alunos se mostram mais animados para a aula de educação física. E eles também estão mais criativos e mais interativos, porque nessa de você montar a pista, eles acabam participando bastante. Eles gostam de dar opinião, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer daquele jeito. E eles também estão mais ativos, agora eles querem correr mais. Aqueles alunos que ficavam sentados em alguns momentos, agora querem participar da aula. E socialmente também eles trabalharam juntos para montar a pista, sem falar que é sempre em duplas que vocês correm, claro que um na frente, outro atrás tentando pegar. Considerações finais. A leitura e resignificância do jogo Subway Surfers percorre uma discussão que poderia facilmente ultrapassar os limites da discussão escolar, pois trata-se de uma leitura, uma atividade que se ancora, inclusive, como uma alternativa ao tratamento da ansiedade infantil e como uma prática que desenvolve diferentes habilidades funcionais aos que estão envolvidos. Com esta pesquisa, observa-se que, como uma adaptação, uma releitura, uma dinâmica, oferece um desenvolvimento pessoal e coletivo dos alunos, ainda de forma lúdica, sem que os mesmos percebam diretamente e claramente que apenas na recreação podem desenvolver diversas capacidades físicas e mentais. Um dos benefícios deste ensaio se dá como uma proposição prática que pode ser desenvolvida usando recursos que estejam à disposição, sem que haja uma despesa extra na preparação da aula. Ou seja, o professor pode se utilizar dos materiais que já fazem parte do ambiente escolar, tornando a atividade mais factível. De certo, a dinâmica pode ser parte de um plano maior de aula que englobe uma sequência de atividades correlatas sobre o desenvolvimento no mesmo tema fora da sala de aula. Abordar posteriormente em sala de aula os assuntos pertinentes desenvolvidos na prática pode ser também uma alternativa. Por fim, diretamente ligado aos interesses reais expressos pelo Ministério da Educação do Brasil, a atividade se utiliza de uma ferramenta virtual para a tradução de uma prática na realidade escolar,
que estimula o desenvolvimento do corpo, das capacidades mentais, das capacidades de comunicação e interação entre os alunos e professores e alunos e alunos.